10. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 28, Vida Cotidiana, 3. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Fergus, o quebrador de armas. Ele era um dos NPCs ferreiros representativos da cidade de Mercave e era dono de uma ferraria que fabricava armas. A propósito, Weapon Breaker foi o título que ele recebeu porque as armas criadas por ele eram tão fortes que poderiam facilmente esmagar outras armas. No entanto, ele era famoso no jogo por outra coisa. Opa! Minhas mãos escorregaram. Ele era literalmente um destruidor de armas, um ferreiro que quebrava armas. Era uma frase muito paradoxal, mas no jogo sempre havia a chance de falhar ao reparar e fabricar armas, exceto algumas armas. Mesmo quando todos os materiais necessários estivessem no lugar, ele desperdiçaria todos esses materiais ou quebraria a arma ao consertar uma de baixa durabilidade. Isso apesar da chance de sucesso ser superior a 90%. Sua chance insanamente alta de fracasso e sua frase infame, "Opsis, minhas mãos escorregaram", tornou tão famoso entre a base de jogadores que eles costumavam pesquisar como matar Fergus. Junto com sua popularidade crescente, a editora atualizou um DLC que adicionou uma nova linha de missões para Fergus. 1. Barbie sonho tio, sonho dos homens tio. Um homem com um rosto que aparentemente comprovava as adversidades de sua vida, uma barba preta e não tão longa e uma pele bronzeada impressionante cantarolava em voz baixa e grossa. "Olá!" Cumprimentei o homem de meia-idade depois de atravessar a ferraria escaldante. Sr. Corin. Este é realmente o lugar sobre o qual a Sr. Maria lhe falou? Isso é. Aparentemente a melhor ferraria da cidade de Mercarva. Alicia seguiu por trás e olhou ao redor com curiosidade. Ela parecia não estar familiarizada com lugares degradados como esse devido ao fato de estar acostumada com os ferreiros especializados em seu dojo. "Você disse que está procurando um lugar para consertar sua arma, certo? Você não sabe como afiar sua própria lâmina. Os ferreiros da minha família estavam cuidando de tudo. Você é uma senhora bastante protegida, não é? Eka." Ela parecia frustrada por não conseguir refutar minhas palavras. "Bem-vindo à minha oficina." Fergus nos cumprimentou solenemente com uma voz intencionalmente severa. "Estamos aqui para consertar a arma dela." "Ah, aqui está." "Ah." Fergus arregalou os olhos depois de ver a arma nas mãos dela. A lâmina emitia um brilho frio enquanto o cabo segurava perfeitamente. Ele deve estar pensando que era uma boa arma, apesar de parecer mediana. A espada matadora de demônios parecia uma espada normal de um único gume por fora. Ela mostrou sua verdadeira forma apenas quando o usuário conseguiu alcançar o domínio, e foi por isso que era normal que Fergus confundisse a espada de Alicia com uma espada normal, mas decente. "É para um reparo?" "Sim. Não tive tempo para cuidar disso esses dias." Serão 30 moedas de prata." Cook. Depois de receber o pagamento de Alicia, Fergus colocou a espada matadora de demônios em cima da bigorna e ergueu seu pesado martelo de ferro. Veias projetavam-se de seus braços grossos e musculosos que haviam sido temperados ao longo de seus 30 anos de trabalho como ferreiro. Seus olhos brilhavam em ouro e a luz do sol se reunia na ponta de seu martelo quando... Ops! Minhas mãos escorregaram. Cachang. O martelo que Fergus brandiu com a força de uma montanha destruiu a bela espada de um só gume de Alicia com um só golpe. Gelakik. Alicia soltou um grito bizarro. "Oh! Parece que hoje não é um bom dia. Essa não era minha intenção, mas acabei falhando no reparo. Me desculpe." Fergus coçou a cabeça com uma expressão estranha no rosto. Era muito raro que as armas quebrassem durante o processo de martelagem, mas isso acontecia algumas vezes. "Você pode consertar a espada. Não se estiver em pedaços como este. E, até com cola. O que você acha? Como você pode dizer isso depois de quebrar minha espada? Você tem que assumir a responsabilidade." Ela fez uma reclamação razoável, mas Fergus coçou a orelha enquanto apontava para a parede com a outra mão. "Não assumirá a responsabilidade por armas quebradas no meio do reparo. Bem,
Coisas assim acontecem às vezes. Reembolsarei o custo do reparo para você. Gear. Alicia gritou enquanto puxava o cabelo. Ela parecia lamentável tentando juntar os pedaços quebrados com os lábios murmurando como um peixinho dourado. Seu trabalho duro foi obviamente em vão. Era possível que as armas quebrassem durante o processo de reparo, mas o importante é que era que Fergus havia quebrado a peça escondida, a espada matadora de demônios. Ei! Fergus. Que cara rude. Eu te conheço. Eu silenciosamente peguei uma faca que estava rolando pela ferraria. Como você ousa pregar peças desde o início? Quajik. Senhor. Corin. A faca em minha mão cravou-se bem entre os dedos de Fergus. Seu rosto ficou pálido ao ver o quão perto ele estava de perder os dedos. Aposto todo o meu dinheiro em minha mão que há uma espada embaixo daquela bigorna. O que você vai apostar? O que você está fazendo? Amigo, é por isso que você está perdendo dinheiro. Ignorando Alicia, chutei a bigorna de Fergus para o lado e ali estava a espada matadora de demônios em um formato perfeito. O que está acontecendo? É um feitiço de ilusão de ótica. Esse cara é um mago não registrado. Nota baixa, mas ainda assim. Isso mesmo. Após a atualização, Fergus, o quebrador de armas, que era o personagem número 1 mais detestado do jogo devido a todas as reclamações dos jogadores, obteve uma linha de missão e uma história de fundo. A verdade por trás do quebrador de armas foi uma missão onde o jogador começou a duvidar do fato de que apenas as armas boas estavam sendo destruídas durante o reparo de Fergus e começou a mergulhar na verdade sobre o assunto. Após diversas investigações, o jogador recebe pistas de um livro chamado Como Falhar em Reparos e Ainda Ganhar Dinheiro. Marche até o depósito secreto de Fergus e encontre evidências suficientes para processá-lo. Isso permitiu ao mundo descobrir o fato horrendo de que, ao encontrar uma arma bem feita, Fergus fingia quebrar a arma usando feitiços ilusórios enquanto escondia a arma real por baixo para si mesmo. Isso foi apenas o começo e marcaria o início de uma cadeia de missões que permitiria ao jogador processar as más ações de todos os ferreiros em todo o continente, incluindo o Ladybug Kyriogrean, o quebrado. Certo, a menos que eles estivessem nos enganando assim, não havia como esses malditos ferreiros quebrarem tantas daquelas malditas armas. Só então tudo faria sentido. Alicia. Sim. Traga-me um martelo. O que? Whack. Os únicos que podem fraudar são aqueles que estão preparados para perder as mãos. Você não sabe disso. Ago. Por favor, não me mate. Por favor, poupe minha vida. Ui. Depois de você, será Kiri. Por favor, mostre-me misericórdia. Por favor, me perdoe apenas uma vez, Quackik. Pensei que você realmente fosse quebrar a mão dele. Claro que não. Eu não sou tão louco assim. Aquele parque maluco quebrou as mãos, mas... Bem, na verdade, isso também não teria sido tão ruim. De qualquer forma, o destino de Fergus já estava decidido. Mesmo sem mim, ele seria naturalmente expulso do cenário quando chegasse a hora. Como você sabia que o Sr. Fergus era um mago e que usou um feitiço de ilusão? Eu não poderia dizer a ela que era do DLC de um jogo, então inventei uma resposta aleatória. Na verdade, não foi tão difícil encontrar algo estranho nesse incidente. A espada matadora de demônios foi feita com a pedra inquebrável, certo? Achei que a lâmina poderia ficar cega, mas o centro não quebraria. Nesta época, era raro fabricar armas mágicas com um único material. Mesmo na Terra, não usávamos ferro puro para fazer armas e geralmente usávamos ligas. Até o aço era uma liga feita com a combinação de ferro e carbono, em vez de ser ferro puro. Neste mundo, as espadas foram feitas misturando ferro com pedras mágicas. A que foi usada na espada matadora de demônios foi a pedra inquebrável, que foi classificada como um item de grau único. Era literalmente inquebrável e era um material lendário que só era dobrável com a adição de magos de fogo aqui sendo uma fornalha concentrada e ferreiros vestindo roupas à prova de calor. Como tal a arma quebraria com um golpe de martelo de um ferreiro. Isso era simplesmente impossível. Mas considerando como você o estava ameaçando sobre esmagar seu braço, tudo terminou de forma bastante pacífica, certo? Vamos lá. Eu não sou uma pessoa violenta, ok? Alicia me enviou um olhar cético em resposta às minhas palavras.
Se fosse outra pessoa em vez de mim, as coisas teriam parecido muito mais difíceis para Fergus. Então ele está fazendo o projeto e a fabricação de armas de graça. Não é de grátis. Eu disse a ele para cobrar da academia, não foi? Aí eu disse a ele para solicitar os materiais necessários à academia e fiz com que ele me desse todo o dinheiro que seria dado como pagamento. Todo o pagamento de 30 moedas de ouro passaria por ele para minhas mãos. Isso não é peculato. Precisamos de alguns subornos para manter o jogo, não é? Isso também é verdade. Alicia era bastante parecida comigo nesse aspecto. Na verdade, nós fizemos com que ele criasse os enfeites e as ferramentas necessárias para Alicia de graça enquanto estávamos fazendo isso, então ela também não perderia nada. Mesmo sendo uma garota pura, ela não era uma pessoa ingênua que perdoaria uma pessoa por tentar enganá-la sem receber qualquer reembolso. Senhor Corin, já é hora de sairmos em patrulha. Eu sei. São 2 horas, certo? Foi uma missão curta que deu 20 moedas de prata, e eu escolhi a mesma hora e data que ela de propósito. Eu não tinha 100% de certeza, mas se bem me lembrei, hoje provavelmente era o dia. Alicia ficou muito satisfeita com as missões de patrulha que conseguiu no conselho de missão. Bastava percorrer os trajetos pré-determinados pela cidade para verificar se havia algum problema. Um guardião pessoalmente em patrulha era suficiente para dar paz de espírito aos cidadãos e ela poderia simplesmente matar qualquer fera demoníaca ao longo da estrada. Aqueles perto da cidade eram em sua maioria apenas grau 4 e grau 5. Havia uma chance muito rara de se deparar com uma fera demoníaca de classificação média, mas isso era tão improvável quanto ser atingido por um raio em um dia ensolarado. Em outras palavras, era pouco ou nenhum trabalho com retornos decentes. Alicia gostou de como era leve e, mais do que tudo, senhorita Cavaleiro, terminamos com as coisas do nosso lado. Isso é incrível, senhora Knight. Havia 10 bestas demoníacas, mas elas desapareceram num piscar de olhos. Seus ouvidos estavam fixos nos elogios dos patrulheiros ao seu redor. Bestas demoníacas pelas quais eles teriam que arriscar suas vidas estavam sendo mortas com facilidade, então era natural que demonstrassem admiração e elogios. Ui! Todos na casa disseram que eu era mau, mas não acho que sou tão mau assim. Como uma criança ilegítima escondida nas sombras lançadas pela luz brilhante de sua irmã mais velha, Alicia era constantemente desconsiderada em casa, mas aquela era um gênio e uma heroína. Foi incrível receber elogios de outras pessoas. Alicia. Havia um urso coruja do seu lado, certo? Eu cuidei disso com facilidade. Alicia respondeu enquanto chutava o urso coruja que estava deitado sob seus pés. Líder, por favor, tire o couro e as garras mais tarde, quando tiver tempo. Claro, senhorita. Isso foi notável. Não é nada, não foi muito. Ah, portanto, mesmo um urso coruja não significa nada para você. Como esperado de um espadachim da renomada família Arden. Alicia gostou dos olhares de admiração e elogios que não conseguia receber em casa. TCH. Você ainda está no nível inicial dessa habilidade, hein? Sua irmã dominou isso quando tinha a sua idade. Nossa família Arden finalmente tem um sucessor para o Imperador da Espada. Senhorita Luni Arden é de longe o maior gênio dos tempos contemporâneos comparada a ela. A irmã dela é SH. Ela é uma filha ilegítima. Ela é humilde desde o nascimento. O fato de ela ser uma cavaleira de grau 2, apesar de ter 17 anos, provou seu talento, mas ela sempre viveu sob o olhar comparativo dos arredores. Os gênios sempre foram controlados por gênios maiores. A irmã mais velha de Alicia, Luni Arden, era como a personificação perfeita de um espadachim, e Alicia nunca foi alvo de atenção por estar escondida em suas sombras. Legal. Já é hora de nosso trabalho terminar. Neste ritmo. Hoje seria outro dia pacífico, sem muita coisa acontecendo, a menos que algo acontecesse de repente. Xiii-tio, bum! Foi quando um sinalizador foi disparado da floresta. Não era alto nem visível a olho nu, mas seu design especial, que permitia que apenas os óculos exclusivos dos seguranças o detectassem, significava que todos os presentes podiam vê-lo. Ah! Isso é um sinal do outro grupo. Um ninho de uma fera demoníaca acima do grau 2. Ah! Se não houvesse nada acontecendo, a missão de patrulha poderia terminar sem que os guardiões derrotassem uma única fera demoníaca,
Mas em situações de emergência como essa, eles eram obrigados a participar da luta. Temos a neta do Imperador da Espada do nosso lado. Um ninho de uma fera demoníaca de grau 2 não é nada. Espere. Ah! Isto é perfeito. O murmúrio baixo de Corin no final foi baixo demais para chegar aos ouvidos da abatida Alicia. O ninho da besta demoníaca de grau 2 que o outro grupo de patrulha descobriu era um covil de lobos com Beowulf na liderança. Eu posso facilmente lidar com um Beowulf sozinho. Foi isso que Alicia pensou, mas seu julgamento inexperiente resultou em um resultado crítico. Grrr. Um uivo bestial ecoou no topo da cabeça do grande cavalo. As quatro patas grossas e longas do cavalo deixavam fortes baques, mas seu estômago estava tão podre como um animal afogado que parecia que iria se abrir a qualquer momento. Sentado no cavalo estava um humano sem cabeça carregando uma lança. O monstro humanoide sem cabeça era tão magro que sua carne quase tocava os ossos. O cavaleiro de aparência estranha incitou o cavalo e marchou em direção a Alicia enquanto cortava o ar com suas unhas longas e grossas. Tocar. Tocar. Como se tivesse se tornado um convento, a besta demoníaca correu pelo chão com passos suaves, diferentemente de antes. Está chegando. Ele se debateu durante sua marcha, o que o fez parecer mais um molusco do que um vertebrado. Não conseguiu nem lutar contra a rajada criada por sua própria marcha enquanto cambaleava em sua direção. Primeiro estilo de espada de Arden. Separação de domínio. O Batojutsu não polido, que ainda era o movimento mais forte que Alicia poderia realizar, foi lançado contra a fera demoníaca que se aproximava. Uik. No entanto, os movimentos da fera estavam muito além do seu nível de imaginação. Como uma lula gigante, de repente lançou seu corpo para a frente e evitou seu ataque antes de tentar se envolver em seu corpo como uma cobra. Kuki? Foi rápido e experiente. Era pelo menos uma besta demoníaca de grau 1. Ela foi pega de surpresa porque foi imediatamente depois de lidar com o Beowulf, e não foi culpa dela, porque ninguém esperaria que tal monstro estivesse na floresta. Sr. Corin. Por favor ajude. Exija ajuda. Alicia pediu ajuda assim que começou a ser um pouco empurrada para trás. Ela era uma garota normal que estava muito distante do orgulho de um cavaleiro. Em vários aspectos. Knit Corin está atualmente lutando contra outras feras demoníacas. Mas o que ela ouviu em resposta não foi a voz de Corin, mas sim a voz dos seguranças que lutavam contra outras feras demoníacas. Naquela situação desesperadora, quando as unhas do monstro se aproximaram de seu pescoço e Alicia fechou os olhos, Kajiki. Algo respingou com um baque. Uma corrente quente de sangue escorreu por suas bochechas. Você, o quê? Uma voz ressentida fez cócegas em seus ouvidos. Alicia reabriu os olhos e viu uma lâmina brilhante bem próxima ao seu rosto. Essa espada. Seu olhar viajou pela lâmina e olhou para o observador. O espadachim de cabelos longos e negros tinha o mesmo olhar frio e intelectual de sempre. Tão fraco, preguiçoso e arrogante como sempre. Lune Arden. Ela era a filha mais velha da renomada família Arden e a candidata mais provável para se tornar a próxima sucessora. O mestre da espada contemporâneo que se acreditava ser a segunda vinda do Imperador da Espada. Irmã. Ela era Lune Arden, irmã mais velha de Alicia. Fergus de Mabinogi de Ladikiri de Dungeon Anfiterougreia de Ragnarok. Esses três são os infames atualizadores de equipamentos dos três famosos jogos de RPG da Coreia, que são, obviamente, famosos pelos sistemas de atualização RNG. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 29, Lune Arden. Ela era alta e orgulhosa com seu físico forte e imponente. Suas costas eram tão retas que parecia que ela estava sendo sustentada por uma vara grossa e seus longos cabelos negros desciam até a cintura. Os botões de seu terno preto estavam todos desabotoados, exceto os poucos em volta do peito, que revelavam suas linhas voluptuosas, mas ela emitia uma aura digna que a ofuscava. Uma heroína. Era como se essa palavra tivesse sido pronunciada apenas por causa dela. Fracasso. O monstro desmoronou lentamente no chão depois que a espada perfurou a cabeça do cavalo até o cavaleiro. A besta demoníaca de grau 1, do Laan, que estava levando Alicia ao seu limite, morreu em um piscar de olhos. Mesmo que tenha sido um ataque surpresa, apenas alguém como Lunia, que estava no nível de um cavaleiro de grau semiúnico, seria capaz de derrotar um monstro tão sensível com um golpe. Você, Ni.
Ela era a heroína contemporânea, Lunia Arden. Seus olhos castanhos azulados, conjunto elegante de traços faciais, bem como suas características físicas desde as pernas, mesmo de relance, era fácil identificar as semelhanças entre essas duas irmãs. No entanto, eles emitiram uma atmosfera totalmente diferente. Era tão diferente quanto um tigre e um roedor. Ao contrário do olhar inocente e caloroso no rosto de Alicia, Lunia parecia tão fria que o frio parecia afetar o ar ao redor. Lunia abriu a boca sem sequer esconder sua animosidade contra sua irmã mais nova, Alicia. Isso foi patético. Por que você não recuou depois de ver o Dulan? Por que você não explorou o inimigo de antemão? E o mais importante, o que aconteceu com aquele ataque miserável? Ela coagiu Alicia com sua voz. A frieza de sua expressão e o desprezo em seu olhar eram tão intensos que ninguém seria capaz de esquecê-lo depois de recebê-lo nenhuma vez. Desculpe. Parar. O resultado de suas ações faz parte de sua responsabilidade. Algumas palavras de desculpas não serão suficientes. Esteja ciente de que seu descuido foi o que colocou em perigo os soldados que o seguiram por falta de confiança. Sim. Alicia encolheu-se instintivamente e baixou os ombros quando as costas da espada de Lunia atingiu seu braço como um chicote. Eca. Um espadachim de Arden deve permanecer firme o tempo todo. Sim. Elas pareciam mais como superiores e subordinadas dos militares, em vez de irmãs. Na verdade, essa era de fato a cultura básica da família Arden. Bem, na verdade eles pareciam mais um grupo de gangsters do que militares. Mas ainda assim, pensar que há alguém que não está disposto a ajudar seu companheiro em perigo. Lunia voltou seu olhar penetrante para mim. Ela deve ter notado que eu estava observando Alicia enquanto fingia estar muito ocupado. No entanto, ela logo se afastou de mim como se não quisesse se preocupar em discutir sobre isso. Depois de um tempo, vários espadachins vestindo ternos se alinharam na frente dela. Capitão. Terminamos de lidar com as feras demoníacas próximas. Vamos perseguir aqueles que estão fugindo. Aqueles espadachins que seguiam Lunia Arden pareciam gangsters armados empunhando armas, mas eram as elites do dojo de Arden. Geni, a espada é rápida. Sirin, o portador do duelo. Lena da espada ondulante. Mei, a espada da verdadeira escuridão. E Melia da espada ilusória. Elas eram as 5 espadas da família Arden, cada uma no nível de cavaleiro de grau 2. Todos e cada um deles eram mais fortes ou tão fortes quanto Alicia. Não há necessidade de persegui-los. Nós vamos voltar. Por sua vontade, capitão. Os 5 espadachins baixaram a cabeça sem levantar dúvidas sobre o comando de Lunia. Então, eles deram uma saudação comparativamente mais calorosa à intimidada Alicia. Já faz um tempo, jovem senhorita. Olá. Irmãs, tocar. Foi quando Lunia bateu no chão com a bainha como se não estivesse satisfeita com alguma coisa, pois imediatamente se dirigiram a ela usando um título diferente. Você tem algum ferimento, irmã mais nova? Eu estou bem. Irmã mais velha Janie. Depois de se certificar de que eles estavam ligando um para um outro usando o título certo, Lunia se virou. Enquanto os seguranças estavam quase terminando de inspecionar o ninho das feras demoníacas, Alicia mexeu nas mãos antes de caminhar cuidadosamente até ela. O que trouxe você aqui? Isso é informação confidencial. Então quanto tempo você planeja ficar? Isso é informação confidencial. A conversa foi seguida por um silêncio pesado. Era assim que a conversa deles sempre acontecia. Claro, eu não cheguei a ver um lado tão patético dos meus parentes. É uma pena não ter outra escolha. Hugo. Desta vez, Alicia não encolheu os ombros porque sabia que receberia um golpe feroz com as costas da espada. Depois de virar as costas para Alicia, Lunia caminhou em minha direção com um vigor feroz. Eu sou o discípulo principal da esgrima divina de Arden, a primeira capitã, Lunia Arden. Por causa de sua explicação formal sobre si mesma, tive que fazer uma apresentação correspondente de mim mesma. Eu sou o discípulo mundano da lança dos 8 trigramas, Corin Lok. Lunia olhou diretamente nos meus olhos. Sim, eu sei. Eu sabia o que ela queria dizer, mas não poderia lhe contar a verdadeira identidade da minha lança. Na era atual, havia apenas 2 pessoas além de mim que usavam essa habilidade específica com lança.
Havia apenas algumas pessoas que conseguiam perceber sua verdadeira identidade só de vê-lo, mas poderia haver problemas no futuro se eu mesmo falasse sobre o nome. Não se preocupe se não quiser falar sobre isso. Qual é a sua relação com o nosso idiota? Eu sou amigo dela. Um amigo? Pegue isso. Após uma ligeira hesitação, Lunia tirou algo do bolso e me entregou. A embalagem externa tinha decoração exclusiva de uma abelha. Eu sabia o que era porque estava mandando alguns deles de volta para casa por causa das cartas da minha irmã. Bombons de mel. Sua característica era a bomba explosiva de açúcar que mostrava os limites extremos da doçura e entorpecia a língua. Como esperado das irmãs, seus gostos eram exatamente os mesmos. Vamos voltar. Lunia Arden comandava os seguranças como se fosse a coisa mais natural do mundo. Parece que a jovem senhorita. Quero dizer, a irmã mais nova está saudável. Parecia que ela até ganhou algum peso. As 5 espadas falaram casualmente sobre Alicia enquanto seguiam Lunia. A razão pela qual estavam tão despreocupados, apesar da conversa sobre o único concorrente do candidato sucessor ao qual eram leais, era em parte porque sabiam o quão honesta Lunia Arden era, mas havia outro motivo. Alguém como Alicia Arden nunca seria capaz de enfrentar Lunia Arden. Embora o Imperador da Espada tenha escolhido pessoalmente Alicia como candidata sucessora e ainda por cima lhe tenha dado a espada matadora de demônios, Alicia não conseguiu se mostrar como uma futura sucessora adequada da família Arden. Desde aquele incidente, Alicia Arden chamou a atenção de muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, isso a fez quebrar. A garota de mente fraca não era adequada para o caminho de uma espada assassina. Lunia Arden zombou de suas irmãs mais novas que seguiam atrás. Ela não sentiu necessidade de corrigir seus pensamentos por causa do quão patética sua irmã tola tinha sido. De qualquer forma, algum de vocês sabe sobre aquele garoto. Você quer dizer aquele garoto chamado Corin, capitão? Genia e os outros espadachins das 5 espadas mostraram olhares duvidosos em seus rostos depois de ouvir sua pergunta. Aquele garoto era apenas um cavaleiro da 5ª série, não era? 5ª série. Genia respondeu como a única que se preocupou em fazer perguntas sobre a identidade de Corin, mas Lunia franziu a testa em resposta. Isso não pode ser. Os testes de classificação da Academia Merkava não eram confiáveis. Lunia sabia como aquele garoto estava relaxado apesar de lutar contra uma horda de monstros. Parecia que ele mal conseguia aguentar o resto dos monstros enquanto deixava a besta demoníaca de grau 1, do Laan, para Alicia, mas Lunia Arden sabia que isso não poderia estar mais longe da verdade. O olhar de Corin esteve em Alicia do início ao fim, e o grupo de monstros ao seu redor não conseguiu atrair nem 20% de sua atenção. Ele não era apenas um pouco mais experiente que os outros, e isso não era algo que pudesse ser alcançado através do treinamento. Corin tinha a sensibilidade e um comportamento compulsivo que só poderiam ser aprimorados em batalhas reais. Os hábitos formados a partir de situações extremas em que era matar ou morrer não eram fáceis de remover. Mesmo que alguém jogasse uma pedra nele no meio do sono, ele provavelmente usaria o mesmo movimento. E aquela habilidade com a lança. Parecia simples à primeira vista, mas Lunia praticamente dominava a esgrima de Arden e podia sim ver o destino daquela lança. Esses movimentos de lança eram como o processo de pré-aquecimento que existia para permitir que ele alcançasse e realizasse algo em um plano superior. Nesse sentido, era semelhante à separação de domínio do estilo Arden. Ele está investigando o domínio. Se fosse, isso marcaria o aparecimento do primeiro santo da lança em 80 anos. Teve o pedido que ela recebeu da academia, então Lunia decidiu observá-los sempre que tivesse tempo. Foi um encontro curto. Sua irmã mais nova ainda era decepcionante, mas sua amiga era bastante decente. Se aquele garoto continuasse ao lado da irmã dela. Um raro sorriso apareceu levemente nos lábios de Lunia. Estava fora da expectativa de que ela pudesse vê-lo novamente desta vez. Meu círculo de amigos aumentou enormemente em relação à iteração anterior. Geralmente ouvia palestras com Jaeger e Lark, mas o almoço era aleatório. Às vezes comia no refeitório e às vezes na cozinha que era aberta aos alunos. Isso geralmente acontecia apenas quando Mari trazia alguns ingredientes frescos para o almoço, mas surpreendentemente, Yuel às vezes também trazia cogumelos preciosos da floresta. Nos dias em que almoçava com Yuel, íamos à biblioteca logo após a refeição para iniciar a palestra sobre o alfabeto Ogon. Ela se lembrava de todas as letras,
mas ainda não tinha certeza do significado, das interpretações e das aplicações, porque a floresta havia sido queimada antes que ela pudesse ouvir algo adequado sobre elas. Eu tenho uma missão. Com bom salário. Outro fato surpreendente foi que Doron também vinha de vez em quando. Foi pela amizade e pelo sentimento de camaradagem que foi criado durante o tempo que lutamos juntos. Seria ótimo se fosse esse o caso, mas obviamente não era para esse adorador do dinheiro. Aos seus olhos, parecia que eu era um companheiro de equipe decente na mesma indústria. Ele às vezes se oferecia para fazer uma missão juntos sempre que havia uma missão difícil que pagasse bem. Depois de recuperar todas as suas espadas, Doron voltou a ser um dos maiores causadores de danos entre os calouros. Ele era experiente e via muitas coisas no mundo, então trabalhar com ele sempre foi muito confortável. Para ser honesto, ele também foi muito útil na última iteração. De qualquer forma, percebi mais uma vez que meus relacionamentos haviam se ampliado muito em comparação com o quão minúsculos eram devido à ruptura de Park Siu-Corin. Você sabe, para o seu curso obrigatório, eles procuravam um ajudante entre os alunos do segundo ano. Participei como assistente graças à ajuda da professora Josephine, e quer saber? Aquela garota druida. Especialmente por causa de como pessoas como Mari, que eram impossíveis de ver na iteração anterior, muitas vezes vinham até mim. Eu constantemente senti orgulho por salvar uma garota dos atos temperamentais daquele estúpido parque. Oh, certo. Esta é uma torta de batata. Coloquei cordeiro picado dentro e assei junto. Como um pouco quando estiver com fome. Como esperado de alguém que era conhecido como sumbai de batata pelos calouros, Mari sempre trazia um monte de coisas sempre que vinha fazer uma visita. Assim como as avós que moravam no campo preparavam toneladas de coisas para os netos, Mari sempre preparava uma grande quantidade de comida suficiente para alimentar de 3 a 4 pessoas. É demais. Sério? Deveríamos comer juntos então? Eu sempre dizia que era demais para comer sozinha e Maria ficava para trás para me ajudar a terminar a comida. Hoje em dia, eu quase sempre jantava com ela e, graças a isso, não precisava ir ao refeitório à noite. Espere. Este cordeiro. Não me diga. Você pode dizer? É um cordeiro fresco que foi abatido hoje mesmo. Ah! Ouvi dizer que havia menos de 20 cabeças de gado, exceto galinhas que estavam sendo enviadas para a academia. Embora a academia Mercarva sempre desse comida por pouco ou nenhum retorno, eles ainda estavam bastante ansiosos para reduzir o custo, reduzindo os cardápios e outras coisas. Considerando isso, ter carne fresca em vez de congelada era notável, mas por algum motivo, era comum Mari trazer carne fresca. Na verdade, a professora Josephine me disse para ajudar no abate do gado. Estou ajudando para poder praticar o controle do sangue deles e retirá-los limpos. Ah! Uma cena aterrorizante de Mari quebrando o pescoço de um cordeiro e extraindo seu sangue apareceu em minha mente. Mas, de qualquer forma, era verdade que a melhor maneira de aprender alguma coisa era através de práticas consistentes. Vou trazer carne da próxima vez. Eles disseram que enviarão 3 mais tarde. Você gosta de rabo de boi refogado? Pegada. Eu imediatamente segurei suas mãos. A Sr. Mari pareceu um pouco surpresa, mas não tirou minhas mãos. Senhor. NN? Por favor, me ligue a qualquer hora. Eu irei onde você me mandar. Rabo de boi refogado. Suas mãos. Desculpe. Eu vou trazê-los. Então você pode, por favor, deixar ir agora. Maria abaixou a cabeça e usou a outra mão para abaixar a viseira do boné. Sua mãozinha se contraiu dentro das minhas, mas eu pude sentir o aperto fraco e severo. Ela não acabou de me pedir para soltar a mão dela? HMM. Suas mãos são grandes, não são? Eu sou um cara, afinal. HMM. Eles são muito ásperos e há muitos arranhões. Posso sentir seu trabalho duro. Apesar de me dizer para soltar sua mão, ela observava a minha enquanto tocava cada parte dela. Como ela mesma era uma maga inteligente, parecia bastante intrigada com as mãos de um cavaleiro. Elas são como as mãos do meu pai. Do seu pai? NN. São como as mãos de um adulto. Eu era de fato um adulto. Mari às vezes era muito perspicaz e objetiva. Muito legal. E maduro. Foi então que a voz de um aluno do segundo ano chegou aos nossos ouvidos. Maria.
Assim que Mari ouviu a voz de Isabelle, ela soltou minhas mãos assustada e pulou em direção a Isabelle antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Olá Isabelle. Você já jantou? Sim. A propósito, eu não fiz nada. Quero dizer, eu não fiz fazer qualquer coisa. Ok, tchau Corim. Até mais. Eu não sabia muito sobre crianças atualmente. Tipo, já fazia muito tempo desde a última vez que brinquei com garotas. Por causa das ações perturbadoras de Park na última iteração, não tive namorada nos últimos 3 anos. Havia algumas atmosferas e relacionamentos sugestivos, mas foi tudo por causa daquele idiota do parque que eu não consegui fazer nenhuma namorada. Estou falando sério. Esse tinha que ser o caso. De qualquer forma, Mari provavelmente reapareceria do nada amanhã, como sempre. No dia seguinte, eu estava indo para o refeitório para almoçar com meus amigos quando uma pessoa inesperada me parou. Ulique. Uá. Jaiger e Lark estremeceram como herbívoros diante de um carnívoro. Seu instinto como organismo lhes dizia para se abaixarem diante do predador diante de seus olhos. Uaham. Uaham com as mesmas roupas de freira acorrentada veio até mim. E aí? Sua promessa? Não. Refeição. Foi há cerca de um mês que fizemos essa promessa. Na época em que suspeitei do despertar de Mari, procurei Johan no dormitório especial para perguntar sobre o paradeiro de Lady Josephine. Eu disse a ela que compraria uma refeição para ela como demonstração de gratidão, mas havia esquecido completamente disso. Na verdade, eu não quis dizer isso quando disse isso. Acho que não posso almoçar com vocês hoje. Sim. Na verdade, acho que esqueci de fazer minha lição de casa. Posso te ajudar? Os dois fugiram em um piscar de olhos. Eles não fizeram nada de errado com Johan, mas seu medo era justificado porque sua aura por si só já estava em um nível esmagadoramente diferente. Arroz. O que você quer? Arroz. Você quer alguns pés de frango picantes? A julgar pela reação dela, parecia que eu provavelmente me tornaria com pés de galinha picantes se tentasse alimentá-la com isso. Vamos ver. O Johan parecia um gato esperto. E gatos gostam de peixes, então. Você quer algumas cavalas? Acenar. Bom. Parecia que o Johan estava bem com peixes. Nas ruas centrais da academia, havia muitos outros restaurantes além da cafeteria da academia. Embora a maioria deles fossem restaurantes de alta classe incomparavelmente mais caros que a cafeteria, ainda havia alguns restaurantes normais. Tia. Um conjunto de cavalas e uma sopa de uvas para nós, por favor. Logo chegou a sopa de uvas numa panela de pedra preta e uma refeição fixa com cavalas grelhadas. Além disso, havia também acompanhamentos para 2 pessoas. É estilo oriental, mas é um pouco diferente da sua casa, certo? Mesmo além da culinária de estilo peninsular, há aqui algumas cozinhas de estilo ultramarino. Estilo ultramarino. Você sabe, lugares que vendem peixe cru com arroz. Eles são saborosos. Eles não são econômicos, mas são saborosos. Eu quero ir. Eu tive que levá-la lá na próxima vez? Acho que tive que conversar sobre isso com Lady Josephine. O Johan deixou de lado a tigela fumegante de arroz branco e estava prestes a pegar a cavala com as próprias mãos. Espere. Você vai comer isso com as próprias mãos? Ela parecia estar perguntando por que não. Os ossos vão ficar presos na sua garganta. Eu posso comer os ossos também. Ela provavelmente poderia, considerando como ela tinha um corpo vagem inquebrável, mas ainda assim, não era assim que este prato deveria ser consumido. Deixe-me tirar os ossos. Espere um pouco. Eu costumava ir bastante a este restaurante na última iteração porque Park e eu evitamos sentir saudades de casa com a ajuda da culinária coreana. Ao separar a carne do peixe em 2, separei-os em pedaços e retirei habilmente a espinha dorsal. Quando terminei de remover as espinhas pequenas e finas do peixe e separei a carne em pedaços bonitos e comestíveis, vi o Johan engolindo em seco na minha frente. Vamos mergulhar. O Johan começou a comer a refeição de cavala. A cavala grelhada estava úmida por dentro enquanto a pele tinha uma crosta dourada e era mais do que suficiente para uma boa refeição. Além disso, estava bem grelhado e não cheirava muito a peixe. Mas isso não significa que você não precisa escovar os dentes depois de comê-lo. De qualquer forma,
Observá-la comendo todos os pedaços de cavalo desossada foi uma visão muito agradável. Ela tinha apenas 3 anos agora, então eu estava preocupado que ela pudesse ser exigente com um pouco de comida, mas esse deve ter sido meu preconceito. Uahã! O que? Porque tem o dobro dos picles de antes. Ela olhou diretamente para mim como se não tivesse feito nada de errado. Depois disso, ela levantou sua tigela de salada de rabanete ralado e despejou-a com indiferença na minha tigela. O que? Por quê? Ela respondeu ao meu olhar. Eu não gosto disso. Eu não quero comer isso. Eu posso comer isso. Por último, ela pegou minha tigela de bolinhos de peixe fritos. Ela parecia bastante orgulhosa com isso. Estamos empatados agora, certo? Olhe no rosto dela. Enfim, foi assim que passei minha vida todos os dias. Nos dias de semana, eu ouvia palestras e ia para as salas de treinamento, e completava missões para limpar o primeiro preceito nos finais de semana. A arma que eu havia solicitado a Fergus também estava prestes a ser pronta, e já era hora de lidar com o assassino da cidade do nevoeiro. Era um pouco cedo, mas era o início do segundo arco. Iclay The Player of The Academy Capítulo 30, Lunyarden 2. Os chamados espadachins adoravam se movimentar em grupos. Grupos de gangsters segurando espadas seguiriam seu capitão enquanto se autodenominavam os perseguidores do caminho da espada antes de repentinamente se nomearem como uma seita. 60 anos atrás, Garrand, o imperador da espada, abriu a nova era das espadas e graças ao atual chefe da família espalhando de todo o coração os espadachins de sua família pelos continentes, a família Arden se tornou a seita de esgrima mais renomada do mundo. Mas no núcleo da família Arden, ainda havia vestígios do sistema hierárquico de gangsters que existia desde que começaram como um grupo de mercenários. Acenda isso. Sim. Capitão. Uma frase de Lunia foi suficiente para a instrutora do dojo Arden de Merkava correr nervosa e acender seu charuto. A posição de discípulo principal da família principal não era algo que pudesse ser comparado a um mero instrutor. Além disso, o instrutor estava aqui apenas para ensinar a esgrima de Arden aos cidadãos normais, ao contrário da família principal, que se concentrava em criar guardiões. Era natural que eles estivessem a léguas de distância. O que está acontecendo? Os estagiários do dojo ficaram pasmos e confusos com o súbito aparecimento de celebridades. O discípulo principal da família principal e capitão do primeiro esquadrão de espadas, mestre de espada Aluni Arden e os 5 espadas visitaram o dojo Arden na cidade de Merkava. Foi uma visita repentina, mas foi a melhor oportunidade para pessoas que aspiravam a se tornar espadachins. Eles choraram de alegria depois de terem lutado pessoalmente e receberem orientação. Mas o problema foi no dia seguinte. Naquele dia, Luni estava sentada em uma cadeira de madeira surrada do dojo, mas sua presença fazia as pessoas pensarem nisso como um trono digno. Prostrado diante dela estava alguém que não deveria estar de joelhos assim, apesar do chão ser limpo todos os dias. Discípula de espada de grau 2 da família principal Arden, Alice Arden, cumprimenta o capitão do primeiro esquadrão. Alice Arden. Ela mesma era discípula da família principal e também neta do imperador da espada, Garrand. Ela era uma discípula direta, assim como Luni Arden, então vê-la ajoelhada no chão de madeira sem ousar se mover um centímetro deixou os espectadores desconfortáveis. Hugo. Eu preciso fazer missões. Por outro lado, Alicia estava achando esse tempo um desperdício porque era um fim de semana precioso em que ela tinha que realizar missões e ganhar dinheiro. Mas ela estava com muito medo da irmã mais velha para expressar qualquer reclamação. Além disso, Luni até disse a ela para trazer os registros de todas as missões que ela havia completado até agora. Missão de patrulha, escolta mercantil, subjugação de bestas demoníacas de grau 4. Que patético. O que há com essa missão de ajudante de café? Trata-se de usar uniforme e distribuir folhetos promocionais. Você estava ajudando o seu conhecido. O uniforme era tão lindo. Lunia mostrou uma rara reação de fechar os olhos e soltar um gemido. Claro, não havia nada de errado com essas missões simples que foram dadas principalmente aos estudantes da academia. Eles eram uma extensão de suas aulas práticas para os alunos aprimorarem suas habilidades antes de assumirem seu trabalho como verdadeiros guardiões. O problema era que a Alicia já era guardiã oficial de grau 2. Isso é totalmente decepcionante. Alice Arden.
A licença de tutor que você recebeu graças à ajuda da família principal não existe para ser usada para coisas assim. Você está tentando desonrar a família Arden. Desculpe. Cada uma dessas missões é contra feras demoníacas de baixo grau, não é? Você pretendia fingir ser um herói apenas por matar essas feras patéticas. Lune Arden olhou para Alicia com uma expressão fria nos olhos. Seu olhar, que parecia lembrá-la de não esquecer a verdadeira essência de uma espada, era tão pesado que Alicia acabou abaixando a cabeça. Alicia subiu impotentemente em uma carruagem mágica para voltar para a Academia Mercarva. Descendo o trilho, a garota apreciou toda a vista da cidade. Esta cidade, elogiada por ser a cidade mais segura e bonita do mundo, era o lugar com que ela sonhava. Por muito tempo, Alicia ansiava ansiosamente por escapar de sua família. Um pouco de degradação e decepção. Mesmo não tendo recebido o devido tratamento de uma candidata sucessora, ela ainda era tratada como uma jovem senhorita da família e vivia sem qualquer preocupação com a alimentação. Era possível para ela viver contente com o que recebia sem trabalhar duro por mais nada. Mas e agora? Sem receber um único centavo como fundo de apoio, ela teve que ganhar a vida sozinha. Como ela não era de forma alguma boa em economizar dinheiro ou planejar um orçamento, ela praticamente gastava todo o dinheiro que ganhava em comida, bebidas e roupas. No entanto, ela ainda estava relativamente satisfeita com sua vida. Aquela não era uma irmã júnior nem uma jovem senhorita, e ela era Alicia. Embora não fosse a vida normal com a qual ela sonhava, ela ainda poderia passar a vida como uma estudante relativamente normal. Os demônios eram os únicos que precisavam ser cortados. Não havia necessidade de ela praticar matar pessoas sob o pretexto de um spa. Sua vida na casa poderia ter sido luxuosa, mas ela era constantemente forçada a brigas sangrentas e cruéis. Então Alicia estava muito satisfeita em aproveitar a vida descontraída no campus desta academia. Foi por isso que ver pessoas que eram infinitamente sérias no aprendizado de artes marciais era ao mesmo tempo inspirador e repulsivo. Sua irmã mais velha era um exemplo. Alicia ficou desconfortável com aqueles que sem hesitação avançaram para aquele lugar. Ela estava com medo daquele oceano negro que parecia arrastá-la para as profundezas do abismo e afogá-la até a morte. Ela não gostava de praticar com espadas. Ela não gostava daqueles calos que se formavam em suas mãos. Missões seguras contra demônios mais fracos eram mais que suficientes. Isso foi o suficiente para ganhar a vida. Ela não gostava do maldito mundo dos guerreiros suados. Ela queria passar a juventude em resorts luxuosos próximos à praia. Alicia Arden era uma garota extremamente normal na adolescência. Não se esqueça disso, Alicia. Você nunca será capaz de escapar de sua verdadeira natureza. Ponto. Aquele velho senil. Enquanto pronunciava um murmúrio selvagem, diferente de sua escolha normal de palavras, Alicia apoiou o queixo na mão e esperou a carruagem chegar à academia. Seu rosto estava fortemente sombrio como de um pecador indo para o cadafalso. Foi o período de teste provisório. As pessoas poderiam esperar que as academias de guardiões tivessem brigas e duelos massivos para avaliação dos alunos, mas, surpreendentemente, esta academia levava muito a sério a avaliação acadêmica de seus alunos. Ah! Eu não estudei nada para as provas. 10 minutos antes de entrar no teste, Jaiger enxugou o rosto de remorso. É por isso que eu disse que deveríamos estudar na biblioteca. Não. Você não deve procrastinar para um teste. Os testes existem para avaliar suas habilidades, não sua habilidade de procrastinação. Lark balançou a cabeça algumas vezes enquanto olhava para Jaiger antes de voltar seu olhar para mim. Você estudou para as provas. HMM. Sinto muito, Lark, mas você não tem ideia das minhas verdadeiras capacidades. O que diabos é errado com você? Ó vocês humanos lamentáveis. Vocês, cordeiros desta geração, excessivamente imersos em coisas patéticas como estudar para provas. Do que esse cara está falando? Provavelmente é o mesmo retardismo que está surgindo. Ele é um cara legal, mas... Eles poderiam dizer o que quisessem, mas havia um fato que esses caras não sabiam. Esta não foi a primeira vez que fiz este teste. Eu já tinha feito esse teste na última iteração. Contanto que eu voltasse ao meu mar de memórias, tirar notas altas era moleza. Eu sou a professora Luara. Começaremos agora com o exame provisório de alquimia elementar.
Escreva seus nomes e números de identificação nos papéis à sua frente. Seria atraente obter notas super altas, então talvez eu devesse me contentar em acertar 90%. Eu não faço ideia. Eu realmente não tinha ideia. Por quê? Eu já tinha visto essas perguntas, então por que elas eram tão desconhecidas como se fosse a primeira vez que as vi? Eu não resolvi isso na última iteração. Eu não. Em primeiro lugar, eu não sabia as respostas porque não verifiquei as respostas erradas depois de receber as provas de volta. Por quê? Bem, eles estavam errados de qualquer maneira, então por que eu me preocuparia em olhar as respostas? Quer eu os tenha resolvido na iteração anterior ou não, não tinha ideia do que eram. É como se alguém que estivesse dormindo durante as aulas de diferenciação e integração não conseguisse resolvê-las mesmo depois de voltar aos tempos de colégio. Besteira. Sim, eu sei para que poção serve a bile de um urso coruja, mas quem diabos se lembra da quantidade de gotas que contém? Basta comprá-lo por 5 moedas de prata. Por que se preocupar em fazer você mesmo? Os cavaleiros só precisavam saber sobre informações práticas como poções de primeiros socorros. Não precisamos de conhecimento acadêmico. Sou o professor Fermac, da Gestão Aura. Você pode copiar se tiver coragem, mas não vamos ser pegos. O que esse Z for 85 e a inércia do movimento X for Y, qual deve ser o valor de Y? 1. O suficiente para colocar metade da sola dos seus sapatos em um chão seco de terra. Quanto ao número exato? 1. Eu não tinha ideia. Porém, isso deve ser feito automaticamente, porque como você calcularia isso todas as vezes? Tio. É isso para os testes. Eu sabia que você dormiria com isso, Jaiger. E você, Corin? Eu estou morto. Estou morto por dentro. É por isso que eu disse que deveríamos ir juntos à biblioteca. Esse é meu amigo. Idiota. Pelo menos Corin estava treinando nas salas de treinamento em vez de estudar ao contrário de você. Ouvir. A única coisa que um cavaleiro precisa saber é escrever seu nome. Seus cavaleiros estúpidos. 1. Meus testes estavam condenados. Bem, os cavaleiros só precisavam saber escrever seus nomes. Coisas assim eram inúteis depois da formatura. Você acha que a matemática do ensino médio será relevante na sociedade? Você acha que o curso que você estudou na universidade será sua carreira? Existem muitos comediantes que se formaram em estudos políticos. É tudo sem sentido. Eu tinha 90% de certeza de que minhas notas nas provas escritas estavam abaixo da média, mas ainda poderia compensá-las nas provas práticas. Embora a Academia Mercarva fosse inesperadamente bastante séria no lado acadêmico, eles ainda não esqueceram sua origem como uma academia guardiã, de modo que a maioria das notas ainda vinha de exames práticos. No centro do campus ficava o chamado Salão de Festivais. Este enorme edifício que lembrava um grande estádio de beisebol foi utilizado para diversos eventos como carnaval de atletismo, apresentações musicais e festivais, mas também serviu como arena para as avaliações práticas dos exames provisórios. Foi o que marcaria o verdadeiro clímax dos exames provisórios. Essa avaliação prática também foi um evento jogável no jogo e foi a oportunidade perfeita para eu compensar as notas que perdi nas provas escritas. Os exames provisórios seriam realizados pelos professores do departamento de cavaleiros ou instrutores temporários convidados de fora. Ao mostrar aos instrutores do que eles eram capazes, os alunos receberiam notas de seus respectivos professores. Como sou oficialmente um cavaleiro de grau 5, o instrutor não deveria ser tão forte. Além disso, suas expectativas também serão baixas. Conseguir notas altas será moleza. Se bem me lembro, havia notas extras por derrotar o instrutor, certo? Foi a melhor chance de aumentar minhas notas médias, que já haviam ido por água abaixo. Agarrando firmemente o comprovante de identificação do teste que recebi, que tinha as palavras Equipe B escritas nele, eu estava caminhando para o centro do estádio quando aplausos ecoaram da plateia. Boa sorte, calouros. Minhas despesas mensais são por sua conta. Boa sorte. Na plateia estavam alunos do segundo e terceiro ano, além de vários alunos do quarto ano que já tinham feito os exames. Eu conseguia entender até os alunos do terceiro ano, mas não era hora dos alunos do quarto ano começarem a procurar emprego. De qualquer forma, era verdade que ver as pessoas brigando era a coisa mais emocionante do mundo.
No meio da multidão também havia uma personagem nomeada dos alunos do terceiro ano, Nene do Mercado Negro. Era alguém que aparecia frequentemente em eventos como este e incentivava o jogo para ganhar dinheiro. Corri e mentiu. Virei-me para aquela fonte fraca de som e encontrei Mari acenando com entusiasmo com a mão. Naturalmente, ela estava acenando com a mão para mim. Boa sorte. Estarei torcendo por você. Ao lado dela estavam os alunos do segundo ano que frequentemente andavam com Mari. Eu, sem saber, sorri depois de ver como ela estava bem com todos ao seu redor, mesmo após o incidente do vampiro. Que diabos? Você. Você é amigo da Sr. Mari? Jaeger e Lark me lançaram olhares de espanto. Iik. Isso é impossível. Pensei que você fosse igual a nós. Deixando para trás os jovens pirralhos que soltavam lágrimas de sangue, esperei pela avaliação prática do time a que seria realizada antes da nossa. Por se tratar apenas de um exame provisório, as funções sofisticadas do estádio não foram aproveitadas, mas o grande palco já bastava para sobrecarregar os alunos. Equipe A do Honarske. Alice Arden. E 15 alunos da equipe A subiram ao palco. Os alunos fizeram os testes em grupos como este porque, caso contrário, demoraria muito. Uá! A multidão deu um rugido estrondoso. Isso era de se esperar porque, mesmo apesar da força, tanto do Ron quanto Alice eram celebridades famosas entre os calouros. Do Ron Arske. Como vice-capitão dos mercenários Warski, ele era um especialista proficiente em caçar demônios nos arredores. A maioria dos estudantes seniores teria ouvido falar de seu nome, pelo menos. Ele era uma potência que logo se tornaria o próximo capitão dos mercenários Warski. Por outro lado, Alice era mais conhecida por sua formação do que por sua força individual. O cavaleiro de grau único mais forte que dominou toda era sem igual, o imperador da espada Garrand. Mesmo além de ela ser sua neta, o valor do nome da própria família Arden já era ridiculamente enorme. Eles estavam expandindo agressivamente suas forças e cada grande cidade tinha um dojo construído pelos Ardens. Além disso, eles também enviavam regularmente instrutores para os militares para ensinar esgrima e estratégias antidemônios. Dizia-se que o reino Elhat pagava a família Arden dezenas de milhares de moedas de ouro todos os anos apenas pelas taxas de treinamento, e isso era uma prova de quão enorme era o valor de seu nome. Havia até mesmo a mestre de espada Aluni Arden seguindo os rastros do imperador da espada e, portanto, os Ardens estavam atualmente no auge de sua fama. Mesmo dentro do departamento de cavaleiros da Academia Mercarva, provavelmente havia alguns cavaleiros que estavam aprendendo a esgrima de Arden. E como Alice Arden era neta direta daquela renomada família, ela certamente estaria no centro das atenções, quer quisesse ou não. Temos convidados especiais para os instrutores deste exame. Eles são a elite da família conhecida por sua esgrima, os Ardens. Por favor, dê as boas-vindas às 5 espadas do primeiro esquadrão de espadas. 5 espadachins subiram ao palco para enfrentar os 15 alunos do time Ageni, Sirin, Lena, Millie e May. Eles eram os espadachins que estavam diretamente sob o comando de Luni Arden e que seguiam Lunia por toda parte. A razão pela qual Luni Arden visitou a cidade de Mercarva foi porque em breve ela assumiria o cargo de uma das instrutoras oficiais da academia. Neste caso, Alicia seria totalmente demolida por Lunia e ela se concentraria de todo o coração na esgrima por frustração. Onde está Lunia? Companheiro, chame-a de lá de Lunia. Ela não é sua amiga, é? Eu não conseguia vê-la. Os únicos instrutores que estavam no palco eram os 5 espadas. O que estava acontecendo? Ding. O exame prático começou enquanto eu procurava Luni Arden. Ataque. Embora as 5 espadas estivessem todas no nível de um cavaleiro de grau 2, os estudantes também tinham 2 cavaleiros de grau 2 entre eles e também triplicaram o número de seus inimigos. Não foi uma abordagem errada e os estudantes do time correram simultaneamente em direção às 5 espadas. Precisamos nos conter. Eles são estudantes, então sim. Tenha cuidado com aquele com espadas voadoras. Ele é forte. As 5 espadachins formaram uma formação enquanto extraíam sua aura. Foi a formação de grupo que só poderia ser usada pelos espadachins da família Arden. Formação de espada Arden. Aura condensada de 5 espadas. Os 5 espadachins espalharam a aura dentro de suas espadas em direção ao chão ao mesmo tempo.
O golpe de aura de 5 espadachins que compartilhavam a mesma esgrima se reuniram para formar uma enorme aura de espada. Foi como um soco na ponta deles, mas foi como um desastre natural para os alunos. Quang. Felizmente, o golpe de espada não foi direcionado aos estudantes. Depois de pousar no chão, a aura tremeu e criou uma enorme camada de poeira. Uak! Não consigo ver nada. Quando em menor números, bloqueia a visão do inimigo. A sua resposta experiente foi algo que foi possível não devido à sua força individual, mas devido à sua experiência acumulada. Quack. O quê? Os alunos não conseguiram responder a tempo, não porque fossem fracos, mas porque eram inexperientes. Se eu fosse eles, teria feito todos recuar para o fundo do palco e reorganizar a formação ou procurar formas de tirar a poeira. TCH. Incapaz de observá-los por mais tempo, Doron manipulou suas espadas mágicas. Apoiadas por sua telecinesia, as espadas giraram a uma velocidade assustadora. Como as hélices de um helicóptero, criaram um vendaval que levantou a poeira. Foi quando alguém saltou em sua direção através da camada de poeira. Foi uma das 5 espadas, Melia da espada ilusória. Ela pulou imediatamente depois de ver que Doron havia afastado suas espadas mágicas de seu corpo. Kang. As 2 cimitarras de Melia colidiram contra a espada sobressalente de Doron. Doron era um veterano e não seria derrotado tão facilmente, mas estaria em desvantagem até que suas espadas mágicas voltassem para ele. Senhor Doron. Eu serei seu oponente, jovem senhorita. O outro rompeu a camada de poeira. Ela era a espada rápida, Genie, que usou sua longa lâmina para pressionar a espada matadora de demônios de Alicia. Você está me marcando. Bem, 3 de nós serão suficientes para lidar com 10 alunos. Além disso, também precisamos avaliá-la adequadamente, jovem senhorita. Alicia tentou afastar Genie depois de aparentemente ficar de mau humor com suas palavras, mas foi em vão. Em vez disso, ela foi enganada pela finta de Genie e logo acabou no chão após tropeçar. Sua postura é muito fácil de desmoronar, jovem senhorita. Kajiki. Alicia evitou o ataque descendente da bainha rolando no chão enquanto Genie esperava que ela se reposicionasse. Como esperado das 5 espadas. Eles fazem jus ao seu nome. Olhar. Estão todos caindo como juncos, exceto Alicia Arden e Doron Arski. Tchau. Um deles realmente deveria se adiantar e fazer um contra-ataque, mesmo que acabe permitindo um ataque. Os olhos do público naturalmente se voltaram para Alicia e Doron. Eles eram o orgulho dos alunos calouros. Sua esgrima contra cavaleiros do mesmo grau era tão sofisticada que seria difícil ver algo semelhante em lutas entre estudantes. Ela é muito rápida. Faça alguma coisa sobre isso. Por outro lado, os 13 estudantes estavam sendo completamente devastados pelas 13 espadachins. Embora as elites de Arden estivessem se segurando para que os professores observadores tivessem tempo de dar notas, os alunos ainda estavam muito fracos e pareciam que seriam esmagados em questão de minutos. Doron. Parece que ele vai vencer. Vir. Espada do espírito do fogo. Espada de ferro pesada. Ele recordou as espadas mágicas depois de remover a nuvem de poeira ao seu redor. Melia estava suprimindo Doron com suas 2 cimitarras, mas agora estava sendo reprimida depois que Doron recuperou suas 5 espadas mágicas. Nesse ritmo, ela acabaria inevitavelmente perdendo, porque Doron também tinha tanta experiência quanto as 5 espadas. Kang. Enquanto isso, Alicia estava de joelhos com gotas frias de suor escorrendo pelo seu rosto. Ela e Genie estavam bem na frente uma da outra, com a espada de Genie bem embaixo de suas mandíbulas. Eu disse que você precisa praticar, seu idiota. Como eu esperava, Genie conseguiu neutralizar Alicia com facilidade através do combate corpo a corpo. A questão agora era se Alicia poderia arremessar a espada do oponente que estava bem próximo a ela com apenas 10 centímetros de distância entre eles, mas Alicia não tinha compreensão e conhecimento teórico sobre como sair por cima de uma luta tão acirrada. Você precisa praticar mais, jovem senhorita. Nesse ritmo, você nem conseguirá alcançar os pés de Sirgarran ou Ladirunie. Kagang. Mesmo que feitiços antiletais tenham sido lançados nas lâminas de suas espadas ainda emitiam um ruído cruel a cada confronto.
Esse foi um sinal revelador de como seus ataques estavam a tornar-se cada vez mais ferozes. Você está se autodenominando sucessor do Imperador da Espada com habilidades como essa. Genie, a espada é rápida, estava praticamente assediando-a neste momento. Embora Genie conseguisse neutralizar Alicia com facilidade, ela estava gastando mais tempo do que o necessário. Ela foi instruída a fazer isso. Isso era algo que Lunia deveria estar fazendo de acordo com o enredo original, mas Genie era quem estava fazendo isso agora. Lunia disse a ela para fazer isso ou algo assim. Você provavelmente nem precisa se formar neste momento. Você também pode sair da academia e voltar para casa e treinar. Não. Aconteceu em um instante, mas não deixei de ver as pupilas de Alicia se transformando em forma de diamante. Ela iria ver isso. O domínio. Seus olhos das fronteiras se abriram e exatamente quando ela estava prestes a ver através da lacuna entre as dimensões, quando ela estava prestes a olhar para aquele mundo de tempo suspenso. Seu corpo ficou congelado e rígido como se ela estivesse assustada. Bater. Depois de ser atingida pela espada de Genie, Alicia rolou pelo chão algumas vezes. Apesar do feitiço anti-letal, a espada foi brandida por um cavaleiro de grau 2 e isso fez com que Alicia permanecesse no chão por um longo tempo, sem sinais de se levantar. Ainda não, hein? Mesmo com os olhos abertos, Alicia não olhou para o domínio. Concluindo, a equipe de instrutores obteve uma vitória esmagadora na aula prática da equipe A. Embora Doron tenha tido uma conquista esplêndida ao derrotar Milia, ele desistiu imediatamente após ver os 4 espadachins restantes. Depois disso, chegou a hora do time B, onde fui alocado. Os únicos que eu conhecia nesta equipe eram Jaeger e Lark. O instrutor contra o qual 15 membros do time B tiveram que lutar foi resistir. Você esteve bem, Corin Lork. Lune Arden. Ela subiu ao palco sozinha. Olá. Mas tipo. Por quê? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Solem irmãos.